Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa última peça do estágio de Direito Constitucional, tá? Uma peça bem tranquila, bem facinho para encerrar o nosso semestre. Senhores, para nos lembrarmos da situação, né? Nós temos o caso em que nós estamos representando o senhor José, o representando, não, desculpa, nós somos o advogado, né, senhor José, que representa a empresa Associação de Defesa de Beneficiários do Plano de Saúde de Pernambuco. Lembram, né? ADBPP. Então, é uma associação que ingressou com uma ação civil pública contra duas empresas de plano de saúde, a Health e a Help, justamente porque eles modificaram os termos do contrato. A Health passou todos os beneficiários com mais de 55 anos para a Help, e lá o plano de saúde tinha uma menor quantidade de hospitais credenciados, de médicos credenciados. Além disso, tinha limitação de tempo de UTI, não tinha carência nos tratamentos de urgência e não tinha abrangência nacional de fato, né, somente no papel. E aí ingressamos com ação civil pública, ganhamos em primeira instância, a Help entrou com uma apelação, também ganhamos a apelação. No entanto, na nossa apelação, deixou o juiz, a turma, de pronunciar sobre a sucumbência. Ingressamos com recurso especial, requerendo a sucumbência, e ganhamos a sucumbência, certo? Acontece que, veja, a condenação, né, para as pessoas do plano de saúde é uma obrigação de fazer, né, transformar o contrato, reverter o contrato na situação atual, ok? Só que a segunda obrigação dos honorários de sucumbência é de pagar, e esse a gente precisa requerer que pague, não é verdade? Exatamente essa é a nossa peça, uma peça referente ao cumprimento de sentença. Então vamos lá, senhores. Eu tenho 2 formas de executar. Ou eu executo uma sentença, um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial. No título executivo extrajudicial, eu sigo o rito do cumprimento do processo de execução. No título executivo judicial, que está no 515, quais são eles, do CPC, eu sigo o rito do cumprimento de sentença. Tem algumas particularidades com relação a prazo, com relação à sucumbência, à multa, tal, que vocês vão ter que ler lá do 511, 12 12 em sequência, porque vocês vão ver que tem diferença entre cumprimento de sentença e processo de execução. A título de curiosidade, no cumprimento de sentença, a obrigação para se pagar é em 15 dias. No processo de execução, a obrigação de se pagar é em 3 dias, tem que ser cumprida. No cumprimento de sentença, não há fixação de plano de honorários advocatícios, mas lá no processo de execução há, né? Eles são fixados em 10, podendo ser diminuídos em 50% se forem pagos de imediato, e majorados até 20%, a depender da complexidade da causa. No cumprimento de sentença não tem isso, justamente porque os honorários, como houve fase processual, os honorários de sucumbência já foram fixados na fase de conhecimento. E é exatamente isso que a gente ainda não recebeu, os nossos honorários sucumbenciais, e é isso que a gente vai executar, tá? Quem é o órgão competente num processo de cumprimento de sentença? Aquele que conheceu o processo na origem. Porque a decisão que arbitrou os honorários é em recurso especial, né? Então foi o STJ. No entanto, é competente para cumprir ou para executar um título executivo judicial, o mesmo órgão que proletou a sentença em grau originário, né? Então, o primeiro grau. Então, para quem a gente dirige? Excelentíssimo senhor da vara X, que nós não temos essa informação no problema, vara X cível da comarca da capital de Recife, Pernambuco. Requerente e requerido sempre, no processo a gente não tem.
E a gente começa com a qualificação das partes, lembrando que nos autos, como é um processo, o cumprimento de sentença se dá no mesmo processo. Apesar dele ter uma nova numeração que vai seguir o original, e apesar desse sincretismo, as fases do cumprimento de sentença são autônomas aos processos de conhecimento. Por isso que nós chamamos de sincretismo processual, tá? Aqui eu não vou ter citação no cumprimento de sentença, eu vou ter intimação, porque é uma continuidade do processo anterior. Na execução, eu tenho citação, porque a formação processual está se dando naquele momento. Então, a qualificação das partes, né, a associação, nos autos da Associação Civil Pública processo X, né, em face das empresas sem réu e sem réu, já qualificadas, vem a presidente de Vossa Excelência apresentar cumprimento de sentença transitada no julgado. Se você quiser colocar só cumprimento de sentença, também pode. Mas você vai ter que deixar bem claro lá nos seus fundamentos que ela transitou em julgado, que é um cumprimento definitivo de sentença, tá bom? Pelos fundamentos, pelos fatos e fundamentos que se segue. Senhores, como é só, isso aqui é um requerimento simples. Não tem nenhuma grande complexidade, é só para falar, excelência, veja, não está lá no recurso especial no STJ? Então volta para o primeiro grau. Volta falando assim, ó, excelência, lá já transitou em julgado, agora está na hora de pagar. Então, avisando o primeiro grau de que acabou o processo, que agora a gente precisa receber aquele valor, certo? Aí eu continuei aqui fazendo uma breve introdução da decisão, né, que condenou em 200 mil, né, 20% do valor da causa, fixando a causa em 1 milhão, e condenou os honorários em 200 mil reais. Então, eu fiz essa introdução. Vejam que essa parte aqui, eu coloquei de maneira fixa, mas peço para vocês alterarem com as palavras de vocês, dar a carinha de vocês, para que as peças não fiquem iguais, senão o tutor vai falar que é plágio, tá bom? Então, por favor, coloquem, modifiquem aí. Essa parte em amarelo, vocês vão ter que fundamentar. Então, você vai ter que fundamentar dizendo por que que você está cumprindo a sentença, está ingressando, requerendo o cumprimento da sentença. Aí você vai explicar que essa sentença já transitou em julgado, que ela fez coisa, julgado material, formal material, que não há possibilidade de mutabilidade da decisão, que necessária a parte contrária, nesse sentido, a parte contrária precisa ser intimada para evitar o pagamento, no prazo de 15 dias, conforme o artigo 523, tá? Sob pena de multa de 10%. Multa pelo inadimplemento dentro do prazo de 15 dias. Tá? Tudo isso você vai ver lá no 523, parágrafo 1º, ele vai trazer exatamente isso, né? No caput vai estar o prazo de 15 dias e no parágrafo 1º vai estar a multa de 10%, tá? E aí sim você pode pedir os honorários, tá? Que também está na multa de 10%. E eu vou colocar até aqui para vocês lembrarem, sua pena de multa de 10% e honorários também de 10%. Deem uma olhadinha no parágrafo 1º do 523, e vocês vão entender isso. Então, vejam, no processo de execução, o juiz manda pagar em 3 dias o valor total acrescido mais de 10% do salário, de honorários, de verba de honorário. Isso já na inicial. Então, suponhamos que fosse um título executivo extrajudicial no valor de 220, o total a se pagar seria 210 mil, porque seriam 200 da obrigação do título executivo extrajudicial e 10 dos honorários advocatícios. Isso lá no processo de execução. Aqui é um cumprimento de sentença. Não fica-se o seu honorário de plano, porque ele já foi fixado na fase originária. Porém, se não pagar nos 15 dias, além da multa de 10%, vai ter mais 10% de honorários, que aí esses honorários vão ser relativos à fase de execução. Tá? Por ser um processo sincrético com uma nova fase processual, tá? Aí você vai falar assim, olha, além disso, né? Essa é a primeira coisa que você vai pedir, paga, não pagando no prazo, porque ele pode pagar com atraso, e mesmo pagando com atraso, vai incidir a multa e vai incidir os honorários, tá? Não efetuando o pagamento, a segunda coisa que você já pede,
já requer ali de plano, e vai ser mais ou menos isso, tudo uma petição de requerimento, é um requerimento, tá? Que seja não havendo pagamento, não havendo o pagamento dentro do prazo estipulado em lei, do prazo legal, né, que seja efetuada a pesquisa Sisbajude, a penhora online, através da pesquisa Sisbajude. No problema de vocês, provavelmente vai estar escrito ainda Bacenjude, porque foi recentemente substituído pelo sistema Sisbajude, tá? Ele é mais amplo, ok? Inclusive, até coloquei entre parênteses antigo Bacenjude. Tá. E ainda vocês vão querer que, se não houver o pagamento, se a pesquisa do Sisbajude, a penhora online, não tiver dinheiro, né, restar infrutífera ou negativa, aí você vai requerer que seja penhorado qualquer bem da empresa, quaisquer bens da empresa, até o limite do valor do débito. Bom, é isso que vocês vão ter que fazer, essas 3 coisas: pedir para pagar, né, no prazo de 15 dias, sob a pena de multa e sob a pena de honorários de advocatício de 10%. Não havendo pagamento, pede penhora online. Vendo que não tem dinheiro, nas contas, ou seja, negativa a penhora online, já pede que seja penhorado quaisquer bens da empresa no limite do valor da condenação, do valor, da condenação, tá. Aí o finalzinho eu já deixei aqui para vocês pronto. Modifiquem, dê a carinha de vocês. Requer-se, portanto, a intimação das empresas para que pague a quantia total de 200 mil no prazo de 15 dias, independente de nova intimação, sob pena de multa, vírgula, honorários, pagamento de honorários e penhora online dos valores no Banco Central Sisbajude, certo? Termina com a data, vamos deixar tudo numa peça só, dia, mês e ano, o nome do José, que a gente sabe que é o José, tá? E os dados da OAB dele, que também tem no processo. Bom, essa petição não vai me dar mais que 2 páginas, é muito simplesinha, muito tranquilinha de fazer. Lembrando que a gente só está executando, é uma obrigação de pagar, né? Um cumprimento de sentença de obrigação de pagar, porque a outra é a obrigação de fazer, certo? E o problema só nos pede para executar o valor e não a obrigação. Ok? Ah, só detalhe: se fosse para executar a obrigação, o rito da obrigação tem algumas características próprias, inclusive o prazo é diferente, tá bom? Queridos, é só isso, tá? Encerro aqui com vocês. Muitíssimo obrigada pela companhia nesse semestre. Espero aí ter contribuído com a formação de vocês, ter ajudado um pouquinho. E fiquem todos bem. Tenham um ótimo fim do ano, boas festas para vocês e a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchauzinho, até a próxima.